Paz, Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, né? Mais uma oportunidade de estar na casa do Pai, mais uma oportunidade de recebermos a palavra. E eu sou muito grata todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade de ministrar a palavra dele. E eu fico feliz que hoje você está aqui para receber também essa palavra. Amém? Glória a Deus. A palavra está em Romanos, inicialmente Romanos 10, do 9 ao 13. Romanos 10, do 9 ao 13. Mas, se você quiser, deixa a tua Bíblia aberta, a gente vai ler alguns versículos. Vamos conversar um pouco sobre a palavra. Então, se você quiser anotar para ler depois com mais calma, se você quiser tirar as suas dúvidas, também isso é importante, né? Então, fique à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Digam amém. Amém. Se não acharam, digam misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Romanos 10, no versículo 9. Aleluia. A palavra diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que os invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui. Mas vou repetir para vocês o versículo 12. Pois não há, não é não, irmãos, pois não há distinção entre judeus e gregos. Gregos, hoje a gente traz essa atualização para gentios. Então, judeus e gentios, nós. Então, não há distinção, amém? Pode ser sentado. Aleluia. Glória a Deus. Pode deixar a Bíblia aberta, porque a gente vai ler um pouco, vai conversar um outro pouco também. Porque a palavra, a gente tem que se basear na palavra, é isso que nós fizemos todas as vezes que subimos aqui no altar, para que ela seja luz na tua vida. Amém? Glória a Deus. Se vocês seguirem um pouquinho mais adiante, no versículo 11, no capítulo 11, perdão, capítulo 11 e no versículo 11, vira a página aí se vocês estão abertos e vocês vão ler junto comigo uma outra passagem seguindo Romanos, para a gente conversar acerca deste assunto. Romanos 11, versículo 11, diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram os que caíram? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Gentios é quem? Nós. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Apóstolo era o apóstolo Paulo, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a toda a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira.
Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé que estás firmes, não te ensorbebeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para aqueles, os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também, tu também não será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para nos enxertar de novo. Pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertados em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles ramos que são naturais. Amém? Até aqui. Irmã Tamires, pastora Tamires, como vocês me chamam, o que é isso, de onde vem isso e como explico isso? Eu acho que deu um nó, né? Aparentemente sim, mas eu vou explicar para vocês. Eu quis ler na palavra porque às vezes a gente somente falando parece que veio de nós mesmos, mas quando lemos na palavra nós sabemos que está escrito, não é mesmo? Amém? E essa palavra que eu trouxe para vocês hoje, ela vem de encontro a um período profético, não é mesmo? Que nós estamos vivendo. O período de Rosh Hashanah, o mês de Elul, o período do Yom Kippur, todas as festas proféticas que nós praticamos, e a maioria de vocês já conhece, os irmãos também, se não conhecem, podem buscar entender um pouco melhor, nós vamos estar dispostos também a ensinar e a orientar. Mas vocês sabem o quanto nós vivemos biblicamente dentro da palavra. E essa palavra nós queremos trazer para vocês a fim de mostrar. Pastora, está dando microfone aqui em cima, não sei se é muito retorno. A fim de mostrar para vocês que nós somos um em Cristo. Cristo é uma figura e nós, como gentios, somos um em Cristo, e os judeus são um em Cristo também. Então nós somos um corpo com vários membros, mas em unidade com Cristo. Consegue entender isso? Amém. Então é por aí que a gente vai começar. Amém? Romanos, todos sabem, ou quem não sabe, foi escrito por Paulo. Amém? Paulo, ele foi um apóstolo. Melhorou, pastor? Não, sobe aqui em cima que o senhor vai escutar o que está acontecendo. Paulo, ele foi um apóstolo de Jesus. Paulo teve a sua ascensão depois da morte de Jesus, amém? Mas quem foi Paulo? Será que Paulo tinha essa autoridade para falar tudo isso? Tinha. Por quê? Porque Paulo é um descendente da tribo de Benjamim, das 12 tribos, da casa de Jacó. Mas ele também era filho de fariseu. Irmã Tamires, quem era fariseu? Os fariseus eram aqueles que iam contra toda a doutrina que Jesus, ou que os apóstolos, ou que os discípulos ensinavam. Então o apóstolo Paulo, ele teve autoridade para falar com os judeus e teve autoridade para falar com os gentios. Vocês entendem assim? Por quê? Porque ele conhecia as duas vertentes da história, ele conhecia os dois lados, como a gente diz, da história. Então ele tinha propriedade, e nesse momento ele estava falando aos gentios sobre a oportunidade de serem aceitos, de serem salvos. Mas também nessa oportunidade ele estava dando uma enciumada ali no povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu já tinha rejeitado Jesus no momento, mas ele estava dando uma enciumada no sentido de que se vocês não querem, os gentios querem, e se vocês não querem, há quem queira, ou se voltem para Jesus ou continuem nas suas velhas práticas. Amém? Até aqui para vocês entenderem. E agora, dentro da palavra que eu li, no capítulo 11, a partir do versículo 11, eu vou explicar para vocês
Paulo usou de exemplo naquele momento. Ele conseguiu exemplificar de uma forma simples que Jesus é a oliveira. Quem já viu uma foto de uma oliveira? Aqui no Brasil são poucas. Tem que ter muito poder aquisitivo para trazer uma oliveira de fora. Uma oliveira custa em média 25 a 30 mil, dependendo do valor. Então, dependendo da região de onde vem. Então, uma oliveira é uma árvore estrondosa, uma árvore grande, uma árvore de estrutura grande, de grandes raízes, as folhas são miudinhos. E o fruto da oliveira é o quê? Azeitona, onde é extraído o óleo, o azeite de oliva, onde é extraída a própria fruta. A azeitona é uma fruta. Então, é um fruto, é uma árvore. E essa árvore, ela representa, né, para os judeus, dentro da Bíblia, ela significa longevidade, ela significa paz e ela significa fertilidade, porque é uma árvore que dura em média de 2.500 anos e lá vai. Então, gerações e gerações sabem o que é uma oliveira. Nesse exemplo que Paulo citou, então imagine, crie uma história na tua cabeça aqui. Jesus é essa oliveira, amém? Consegue ver, olhar, visualizar na tua mente? Jesus é essa oliveira. Mas, irmã Tamires, e o que tem? Jesus é a oliveira porque ele é a raiz. Então, ele é a árvore. Amém? Dentro da palavra que nós lemos, os judeus são os ramos dessa árvore. Consegue visualizar os ramos que crescem? Os judeus foram instituídos os ramos dessa árvore. Por quê? Nação eleita. Eles foram escolhidos pelo Senhor. É a descendência de Jesus. Compreende? Entende assim? Eles são os ramos naturais. Entende? Vocês compreendem? Os ramos naturais dessa árvore. E aí, esses ramos naturais, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com o povo eleito, com o povo escolhido? Eles negaram a Cristo. Continuam sendo ramos naturais? Continuam sendo os ramos naturais dessa oliveira. Amém? E eu quero ler para vocês lá em Atos 13, se vocês quiserem procurar. Atos 13, do 41 ao 53. Atos 13. Volta um pouquinho os livros ali. Romanos e Atos. É um livro só, antes. Romanos 13. Perdão, Atos 13. Eu vou tomando água porque a minha garganta não está, entendeu? Então me perdoe, assim vamos indo. Amém? Todos encontraram? 13, 14. Perdão, 13, 41. Meus números estão muito pequenos. 13, 41. Tem por título Paulo e Barnabé vão para os gentios. É mais uma orientação de Paulo também acerca daquele povo naquele momento. Atos 13, 41 a 53. Diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, tornaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Amém? Pode voltar lá para Romanos 11:11 a partir dali. Então, aqui é mais uma testemunha dentro da palavra que os judeus continuavam negando a palavra. E nos dias atuais, se hoje eu e você podemos estar dentro da casa do Senhor, aprendendo sobre a palavra, cumprindo propósitos, é porque eles negaram, eles o rejeitaram. E aí nós podemos alcançar a árvore, a oliveira que é Jesus. Amém? Consegue observar? Esses ramos, os ramos naturais que a gente veio falando, que o judeu é um ramo natural da oliveira, eles foram quebrados. Então eles foram tirados. Por quê? Por desobediência e incredulidade. Porque os judeus acreditavam que os gentios, eles não eram para ser salvos, eles também não acreditavam na existência de Jesus para a vida eterna. Então, dado o momento, Paulo exemplifica que eles foram quebrados, eles foram tirados, mas eles têm direito por herança em tudo que o Senhor destinou, porque eles são a nação eleita. Amém? Então, oliveira, Jesus, seus ramos naturais da própria fruta, da própria oliveira são o judeu. Amém? Claro até aqui? Glória a Deus. Amém. E aí, a palavra no versículo 17 ali, do capítulo 11, diz assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, os gentios, os judeus, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Amém? Quem foi enxertado? Os gentios. Automaticamente, eu e você. Amém? Nós somos os gentios. Nós não somos judeus, ou se tem algum descendente de judeu aqui, mas nós fomos enxertados. Irmã Tamires, por que oliveira brava? Eu fui pesquisar. A oliveira brava, que eles chamam na palavra aqui do versículo 17, seria uma cópia da oliveira verdadeira. A oliveira brava, ela era do mesmo porte, do mesmo tamanho de folhas, mas ela não gerava frutos. E essa oliveira brava, ela tinha espinhos. Alguma semelhança com nós? Muitas vezes rebeldes dentro da palavra, muitas vezes cheios de espinhos, porque a nossa caminhada faz isso com a gente. Muitas vezes rebeldes em receber a palavra do Senhor, mas mesmo assim, alcançados, porque um dia um povo o rejeitou e o Senhor deu a oportunidade para nós sermos enxertados. Glória a Deus. Consegue entender? Então, desses ramos naturais que foram quebrados por desobediência à palavra, que é o povo judeu, nós tivemos a oportunidade de virarmos uns ramos enxertados. Vocês já ouviram, né? Vamos fazer um enxerto. Eu gosto muito, de repente, de um exemplo da orquídea. A orquídea, às vezes, para fazer uma orquídea de outra cor, ela não é enxertada. Eu quero uma orquídea laranjada. Pega a branca, pega a rosa, que ela vem um tom mais alaranjado. Isso é enxerto. Isso é fazer algo que não era proposto. Amém? Consegue entender? Então, nós viramos os ramos enxertados nessa oliveira que é Jesus. Por quê? Porque a palavra fala que a raiz é Ele. Não é os ramos naturais e nem os ramos enxertados que produzem algo, mas sim a raiz. E a raiz é quem? Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós fomos enxertados por quê? Por meio da fé e por meio da confissão em Jesus. Porque quando o povo judeu não aceitou a palavra fala que o Paulo e os discípulos,
eles fizeram uma reunião, eles se reuniram falando que teriam que tomar uma nova direção e pregar para os gentios, porque os judeus não queriam. Então foi nesse momento, a partir daí, que sim, foram sendo ministrados na vida dos gentios, e os gentios não precisaram de grandes coisas ou algo sobrenatural para que eles viessem a crer, viessem a ter fé e a confessar Jesus Cristo. A palavra diz que eles ouviram, e também a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, agora, o que nós podemos entender, se hoje nós estamos aqui, foi porque o Senhor Jesus nos enxertou na oliveira, que é Ele, a fim de que sejamos participantes de tudo dentro da palavra. Só que a palavra também nos diz, se vocês lerem o versículo 22 comigo, do mesmo capítulo 11, diz assim: considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, severidade, povo judeu, mas contigo a bondade de Deus, se nela permanecer, de outra sorte, tu também serás cortado. A palavra não nos diz que se nós permanecer em Jesus e permanecermos de qualquer forma, não seremos cortados novamente. A palavra é clara, que ambos as nações, ambos os povos, têm o direito de serem ramos naturais e ramos enxertados. Mas se ambos não seguirem firmemente no caminho da fé, crendo em Jesus Cristo, serão cortados. E isso cortados novamente ou cortados por uma primeira vez. Então a palavra fala que não te glorie contra os ramos. Não ache que você é melhor que o povo judeu, porque tem muita gente que prega que nós somos melhores que eles. Mas não somos iguais. E não te glorie por saber que você foi enxertado. Mas antes siga firme. E não te ensorbebeças, mas teme. Então a palavra diz, se vocês forem enxertados, vocês têm direitos iguais, mas teme ao Senhor. Continue o caminho da fé, para que no dia da salvação vindoura, da eternidade, todos ainda tenhamos direito. Amém? A palavra ainda diz assim no 23, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Isso nos orienta também que todos temos direito, e o Senhor é um Deus amoroso, e Ele não vai cortar as pessoas para a eternidade se não permanecer na incredulidade. Elas terão direito novamente. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Glória a Deus. Pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então o Senhor fala que aqueles que caíram, que aqueles que ficaram no meio do caminho, vamos supor aqueles que foram quebrados os ramos, tirados da oliveira, ou aqueles que ainda não foram enxertados, todos têm direito ainda a serem salvos. Todos ainda têm a oportunidade de serem enxertados novamente na oliveira que é Jesus Cristo. Amém? Vocês conseguem entender até aqui? Aleluia. Agora, diante de tudo isso, ambas são participantes da raiz. Então hoje, dentro da palavra do Senhor, vindo de encontro àquilo que nós praticamos e a gente busca orientar todos vocês dentro da Bíblia, que nós vivemos os princípios do Senhor, dentro da palavra já nos diz, nos dá respaldo de um porquê nós, hoje gentios,
Por que celebrarmos festas que talvez você pense, mas é só o Antigo Testamento, mas é só o povo judeu que precisa praticar? Não. A partir do momento que eu e você fomos enxertados, nós estamos conectados aos ramos naturais e nós estamos conectados com a raiz que é Jesus Cristo. Então nós precisamos seguir e viver segundo a Bíblia. Consegue entender? O quanto é importante nós sabermos que nós não somos distintos, não tem distinção entre judeus e gentios. Há uma diferença de nação, mas não há uma diferença de salvação dentre os povos. Porque todos têm direito de ser enxertados e salvos, ou reenxertados, como a palavra nos orientou. Amém? Glória a Deus. Se somos participantes da salvação e da bênção do Senhor, somos também igualmente participantes da lei, dos mandamentos perpétuos, que é o Yom Kippur, e do seu propósito de vida eterna. Amém? Vocês conseguem enxergar dessa forma? Não tem como eu ser participante somente das bênçãos de Jesus. Não tem como nós sermos participantes somente daquilo que nos beneficia de alguma forma, ou somente aquilo que nós entendemos, ou somente aquilo que nós queremos entender. Se nós formos enxertados na raiz que é Jesus Cristo, nós igualmente somos participantes de tudo aquilo que o Senhor Jesus pregava, de toda a orientação divina que o Senhor deixou, de todos os conceitos, de todos os preceitos, de todos os mandamentos perpétuos, principalmente, que o Senhor nos ordenou, e nós somos participantes de tudo que o Senhor Jesus pregou para as nossas vidas. Então não podemos negligenciar. Se hoje você está aqui, se hoje você tem a salvação por direito, se você aceitou Jesus, se você já é batizado, se você vive a palavra, você sabe que dentro da palavra, como eu li para vocês, todos nós fomos um ramo enxertado na oliveira que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E em Romanos, no capítulo 11 mesmo, seguindo um pouquinho mais à frente, diz assim, no capítulo 33, no capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que dele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Não sou eu que estou falando, é a palavra. E tudo que eu ministrei hoje aqui realmente veio da palavra. Vocês leram, vocês podem reler o capítulo 11 de Romanos. Capítulo 10 é muito importante. Por gentileza, obrigada. Natural, tá? Por quê? Porque quando a gente ilustra para vocês de forma mais didática, é mais fácil o entendimento do que ler um capítulo, como eu li para vocês, e ficar com questionamentos. Então essa palavra é para que você entenda nos dias atuais, dias tão proféticos que nós estamos passando, que tudo veio dele, tudo é orientação do Senhor para as nossas vidas, tudo é para que eu e você, nós cresça em entendimento e sabedoria, discernimento da palavra. Nós não podemos seguir adiante nos tempos que nós estamos vivendo sem conhecimento. Porque outrora cada um que está aqui viveu algo talvez na presença do Senhor e isso não pode ser riscado. Mas isso tem que ser revisto a fim de que a gente venha viver a plenitude da palavra. A fim de que a gente venha entender qual que é o nosso lugar, qual que é a nossa posição diante do Senhor. E tirar de nós velhas crenças, velhas religiosidades, que a gente venha estar instruído dentro da palavra verdadeiramente.
Aleluia. Glórias a Deus. Né? Cada um tem a sua história com o Senhor. Mas eu digo assim, o tempo que está se abrindo, eu já falei isso outra vez, o tempo que o Senhor está nos proporcionando de entendimento e revelação da palavra, porque Ele quer sim fazer algo diferente nas nossas vidas. E assim o Senhor tem se posicionado em forma de ministrações nas nossas vidas, porque o Senhor quer que o seu povo seja próspero, que o seu povo tenha entendimento, que o seu povo venha ler e entender a palavra como ela verdadeiramente é. E que a gente tenha discernimento para que a gente venha ajudar o nosso próximo, que a gente tenha discernimento, vontade, capacidade de instruir o nosso próximo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo entendeu? Quem é a oliveira? Amém. Quem são os ramos naturais? E quem são os ramos enxertados? Amém. Glória a Deus. É isso. Então é isso que você tem que sair daqui. Crente e temente, convicto que você faz parte da herança, que você faz parte do propósito, que você faz parte do plano de salvação. E uma coisa que eu não falei lá atrás, mas foi que o Senhor primeiro me ministrou, e eu faço esboço de tudo que eu ministro. O Senhor falou assim para mim: eu tenho um plano para reconciliar a humanidade comigo. E o plano era Jesus. E a humanidade é todos nós. Então o Senhor não fez distinção, nem do povo dele e nem de nós outros que não somos judeus. Então Ele tinha um plano para restaurar a humanidade. Esse plano era para mim e para você também. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Até aqui. Eu quero ler o último versículo com vocês, a fim de que vocês saiam daqui também convictos do que o Senhor quer para mim e para a tua vida. 1 Coríntios, o próximo livro, depois de Romanos, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, do 24. Porque, às vezes, vocês podem até achar que quem sobe aqui para ministrar recai somente sobre nós. Tudo que lemos ou tudo que pregamos. Mas a partir do momento que você está dentro da casa do Senhor, a partir do momento que você entende um pouco mais da palavra, você também tem autoridade. E você também será julgado pelo aquilo que você ouve e muitas vezes não pratica. Seremos julgados. Você não precisa acreditar em tudo que eu falo, que a pastora fala, que o pastor fala, escrever por linhas certas tudo, mas olhe dentro da palavra. Será que o que me falaram é verdade? Será que o que foi ministrado é verdade? Amém. Por isso da importância de você anotar, por isso da importância de você verificar as escrituras depois que sai do culto, porque ninguém aqui está mentindo para você, mas nós estamos te ensinando os caminhos da palavra do Senhor. Então verifique, confronte, estude, porque saindo daqui, você saiu com um novo conhecimento. E em determinado momento, o Senhor vai requerer uma posição na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, com os teus amigos. Então você precisa estar convicto da palavra. Amém? E a palavra diz assim, em 1 Coríntios 9, 24. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correm de tal maneira que o alcançam. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim também corro eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, ou a me sujeito, para que, tendo pregado a outros, não me venha eu mesmo a ser desqualificado. Aleluia. Amém? Então todos nós estamos aqui correndo atrás do que? Da nossa salvação, atrás da eternidade com Cristo, não é mesmo? Todos nós estamos aqui com esse objetivo. Então corra a fim de alcançar essa coroa de justiça.
corra a fim de encontrar a salvação. Mas corra de modo que você venha ser exemplo e você venha viver a palavra, para que no final de tudo você não venha ser desqualificado, porque ouviu, não confrontou, não buscou, não pediu orientação, não estudou e no final não praticou a palavra. E no final você seja desqualificado por tudo isso. Amém? Nós queremos que você viva a plenitude da palavra. Nós queremos viver com vocês as mudanças do Senhor. Nós queremos viver a prosperidade, a alegria do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, ensinando vocês a entender a palavra de forma que todos entendam, que todos recebam, a fim de que a gente se alinhe com os propósitos do céu para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Vocês estão liberados da palavra, mas nós vamos orar e entregar toda essa ministração para o Senhor. Vamos orar em busca de que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha abrir a nossa mente, para que essa palavra seja firme nos nossos corações. Você busque em casa ler, verificar. Se tiver algum questionamento, procure entender esses questionamentos. Não fique só. Nós somos uma igreja que prega a palavra e estuda a palavra. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, aplaude o Senhor. Amém. Vamos orar? Eu não posso orar. Eu não vou ter condições de orar, porque a garganta realmente está puxando e eu vou tossir. Amém? A pastora vai orar com vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém.